Que essa quinta-feira seja abençoada, hein? Quinta-feira agora, nessa noite, fim desse dia de hoje, super abençoado. Nós estamos vivendo uma semana fenomenal, hein? Que semana gloriosa, que semana de bênçãos, que semana de vitórias, que semana de prodígios e milagres da parte de Deus. É um mover de Deus. É a ação do Espírito de Deus agindo, curando, libertando, restaurando, restituindo, fazendo e fazendo milagres. É o movimento dele, no céu e na terra. Então deixa aí nos comentários, movimento de Deus na minha vida. Deixe isso agora nos comentários, movimento de Deus na minha vida. Que nós vamos falar hoje à noite, a voz que encerra ciclos. Deus falando em tempos de transição, porque quando há movimentação, há transição. Ciclos se fecham, ciclos se abrem. Entenda sobre isso. Pessoas vão ter que ir embora da sua vida. Ambientes, lugares que você antes era bem-vindo, hoje não é mais, passou, foi bom, foi legal, não tenha mágoa, abençoa e segue o seu caminho. Porque ciclos se fecham para o seu próprio bem. O ciclo na época de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, na cidade onde o seu pai vivia, era um comerciante, era um empresário bem-sucedido lá, e Abraão ia herdar tudo, se fechou para ele, porque Deus tinha um plano maior. O ciclo de Moisés se fechou no Egito. Ele teve que ir para o deserto, ele teve que ir para a península lá do Sinai, para se tornar o líder. O ciclo de Davi se fechou na casa do seu pai Jessé e a ponto de ser excluído lá pelos irmãos, rejeitado, para depois se tornar, abrir um ciclo para se tornar ungido e consagrado por Deus, escolhido, eleito, antes mesmo dele nascer, ainda sendo informe, para que Deus viesse a usá-lo e abençoá-lo e se tornar o rei Davi. O ciclo se fechou na época de José, na casa de Jacó, e abriu um ciclo que ele teve que passar de escravidão, de vendido, de morto, de mordomo, de prisioneiro, até chegar governador. A voz que encerra ciclos. Entenda, tem ciclos que precisam, é necessário, é necessidade de se fechar para você começar um ciclo novo, até para te tirar do conformismo, te tirar do plano terrestre, do plano dessa atmosfera humana. Eu sei que não é fácil para nós, seres humanos, porque nós estamos acostumados a viver numa rotina. Eu venho falando, temos que ter um coração ensinável. Um coração ensinável. Aprenda isso. O que você sabe é uma gota, o que você não sabe, como eu, é um oceano. Deus tem muito para ensinar para a gente agora. Se você não for humilde para querer aprender e fechar ciclos, deixar Deus fechar ciclos e abrir ciclos novos, você vai minguar, você vai sofrer. Eu lembro que eu fui numa cidade no interior de Minas e uma moça falou para minha esposa assim, olha, eu não troco essa vida aqui que eu tenho por nada nem por dinheiro nenhum. Porque é uma cidade pequenininha, pequenininha lá em Minas, pequena, pequena, no interior de Minas, pequena, pequena. Ela falou, essa vida aqui não tem estresse. Excelente, maravilhoso. Esse é o plano dela. Mas e os planos de Deus? Qual é os seus planos? Plano de Deus e plano nosso. Plano meu e plano de Deus. Qual é os seus planos? Construir casa, família, bens, posse, empresas, negócios, casar, família, filhos? Mas e Deus que tem planos maiores? Que não estão limitados só nessa atmosfera aqui humana, nessa vida terrestre. Será que você entende sobre isso? Por isso, ciclos, a voz dele tem que fechar alguns ciclos para te dar um chacoalhão, um desperte em você para que você vá para outro nível.
A voz que encerra ciclo, vamos lá, para ter uma transição. A voz que você ouve determina a estação que você vai viver. Eu venho falando sobre isso há muitos dias e há muitos meses. Deus quer te levar para que você entre em uma outra estação, em outra atmosfera espiritual, em outro plano divino. Mas se você for resistente à voz de Deus, está escrito, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Muita gente fala de resistir o diabo. Mas não, primeiro, sujeita a Deus. Se sujeita à palavra dele. A palavra, as sagradas escrituras. Se sujeita à vontade dele. Será que você entende isso? Para que o plano divino na sua vida venha se cumprir e você venha entrar em outro nível, em outro patamar, em outra condição. Gênesis 31, 3. Torna para a tua terra. O ciclo de Jacó, naquela época, se fechou, Gênesis 31, 3. Se fechou lá na casa de Isaac. Foi necessário ele ter que sair da casa do seu pai e lá no deserto ter um encontro. Para que depois ele voltasse, até mesmo para enterrar o seu pai. Porque já na velhice, Isaac ainda estava vivo e Jacó voltou com a bênção que o pai dele deu para ele. Já não sendo mais Jacó, mas sendo Israel. O Deus que cumpre, Deus é cumpridor. Deixa aí nos comentários. Cumprimento. Escreva aí, Deus vai cumprir na minha vida a palavra dele. Deus cumpriu na vida de Jacó, de Abraão, de Isaac. Nós pertencemos, se você crê, se você se arrependeu, se você se batizou, se você aceitou Jesus, então a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia se cumpre na terra e ninguém pode invalidar ela. Ou ela vai se cumprir em forma de justiça ou de juízo. Você decide justiça de Deus ou juízo de Deus. Aí a escolha é sua, porque toda alma pertence a Deus. Quer dizer, o que significa isso? Que ele tem autoridade sobre todos. Ele deu livre-arbítrio, mas ele tem autoridade. A alma é dele. Então, se ele quer resgatar, ele liberta o filho, ele liberta o pai, ele liberta a mãe, ele transforma o coração. Por mais que a pessoa seja cética, seja um ateu, seja um descrente, Deus tem o poder de resgatá-lo, porque toda a alma é dele. Ezequiel 18:4. Agora, a alma que pecar, essa morrerá. Está escrito. Então você quer viver na vida errada, sendo desobediente, sendo infiel, sendo mentiroso, sendo falso, viver na prostituição, viver no pecado, viver na orgia, viver na idolatria, viver na infidelidade, você vai morrer. Porque está escrito. Eis que coloca o bem e a vida, o mal e a morte. Escolhe. Então Jesus veio na terra para morrer por você. Católico, evangélico, espírita, budista, messiânico, esotérico, kardecista, não importa a sua religião. Ateu, crente, descrente. Mas entenda, ele tem um plano divino. Ele não tem prazer na morte nem do perverso. Ele não é um Deus carrasco, ele é Deus. Está escrito lá no livro de João, primeira epístola de João, Deus é amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. Segundo o mandamento, amarás o teu próximo. Será que você entende isso? Resume os 10 mandamentos nesses dois. Ama a Deus e ama as pessoas, o próximo como a ti mesmo. Então valoriza, ame e respeite as pessoas. Trate as pessoas com dignidade. Trate as pessoas não com desdém, não com ignorância, não com o espírito de soberba, de orgulho, como muitos têm. Vão colher.
se acham acima do bem e do mal, que se pode, é a minha lei, é a minha casa, é a minha empresa, é a minha igreja, é a minha lei. Não, não é a sua lei. É a lei da palavra de Deus. Quem fugir disso, anátema, entenda sobre isso. Não coloque nada acima da palavra de Deus, porque é ela que criou tudo isso. Entenda sobre o plano divino. Quando Jacó voltou para casa, ele já tinha reconciliado com seu irmão, já tinha se transformado em Israel, já tinha família, já tinha riqueza, mas acima de tudo, ele disse lá no Val de Jaboque, Peniel, mais para frente a luta dele com o anjo, que ele lutou a noite toda até o raiar do dia. Peniel, vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Ele já não era mais o mesmo, foi regenerado e transformado. Ciclos espirituais não se encerram por cansaço, mas por direção divina. Então permita e deixa a direção do alto, do céu, do terceiro céu, se encerrar para Deus mudar a sua vida. Vamos lá. Jacó não saiu de casa de Labão por saturação, saiu por comando. Também o ciclo na casa de Labão encerrou. Mesmo num ambiente tóxico que ele viveu, meu Deus do céu, 20 anos. 20 anos ele viveu nesse ambiente tóxico. Mas Deus preparou ele. E chegou a hora que o ciclo encerrou. Labão não queria abrir mão dele, porque Jacó era a fonte de renda. Jacó era o que trazia o mantimento, era o mantenedor de tudo lá, que a prosperidade estava com ele. Presta atenção, hein? A bênção, muitas vezes, não está no lugar, ela está na pessoa, que ama e teme a Deus. Às vezes você não quer ir passar, seguir o seu caminho com Deus, porque pensa, nesse lugar aqui, eu tenho minha segurança, meu porto seguro. Você aí vai morrer, vai minguar, vai atrapalhar o projeto de Deus na sua vida por insistência errada, por achar que ali era o seu telhado. Faça de Deus o seu telhado, hein? Não faça de coisas, pessoas, de lugares, de ambientes, de trabalho, de igreja, o seu telhado não, hein? O seu teto, o seu telhado de proteção, o seu escudo é Deus, hein? Entenda sobre isso para que você possa realmente viver em outra dimensão, em outro plano espiritual. A voz de Deus redefine rota, fecha capítulos e abre propósitos. Entenda sobre isso. É Deus que dá o comando, a saída de comando. Obediência acelera temporadas. Entre no relógio profético de Deus. A obediência acelera processos e temporadas de quê? Temporadas de renovo, de milagre, de cura, de salvação, de libertação, de restauração. Quem não entende a voz fica preso a lugares que já se expiraram. Tem lugar que já expirou, já deu prazo de validade. Entenda sobre isso. Como foi com Abraão, como foi com Moisés, como foi com Jacó, como foi com José, até o próprio Senhor Jesus. Até o próprio Senhor Jesus, que não foi bem recebido em Nazaré. A rejeição dos homens, isso é bom sinal para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Entenda sobre isso. Vamos lá. Cristo também encerra ciclos. Ele diz, está consumado. João 19:30. O ciclo de Jesus aqui na terra foi 33 anos, no seu lado humano de Jesus. Mas o Cristo eterno que vive antes da fundação do mundo já existia. Mas o ciclo que o Pai deu para ele aqui na terra foi até 33. Encerrou. E ele conseguiu cumprir a missão dele, fazer e deixar para nós exemplo do que nós deveríamos fazer. Ciclos fechados te protegem de guerras que não são suas. Entenda sobre isso. Olha que visão poderosa que você está recebendo. Toca o sino, deixa o seu like, vamos compartilhar e deixa nos comentários aí
ciclo novo de bênçãos e promessas e milagres de Deus na minha vida estão se cumprindo hoje. Daqui a pouco eu já vou orar, hein? Só sai quem tem destino. Quem não tem destino permanece preso. O destino é a visão e a direção do Espírito, do próprio Deus sobre a sua vida. Agora, é óbvio, se você, como Paulo disse lá em Gálatas, quem semeia na carne gera morte. Quem semeia no Espírito vai para a vida. Se você está vivendo aliançado com Deus, nada te prende. É como um vento. E eu falo isso para você porque vocês têm visto o que Deus tem feito na nossa vida. Quando eu falo que nós vamos para a Oceania, para a Ásia, para a África, para a Europa e para os países da América, América Central, do Norte e do Sul, humanamente falando, isso, humanamente falando, é impossível, mas é a mão invisível de Deus que vai realizar o impossível. Não é o braço de carne. Aqui no Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, Deus está soprando, Deus está levantando pessoas cheias do Espírito dele, que estão dispostas a pagar o preço, como eu estou pagando. Pessoas que têm a mesma visão, o mesmo entendimento de cristianismo, de evangelho, porque o evangelho, como Paulo diz, é o poder de Deus. Evangelho não é para você viver uma vida amarrada, não. É para você viver o poder de Deus. Está escrito em Romanos, capítulo 1 de Romanos, versículo 16, se eu não estou errado. Romanos 1,16, meu Deus do céu. Está pegando a visão? Deixa aí os comentários. 1,16, porque não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É salvação para você e para aquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida. Vamos lá? Estamos encerrando. Hoje Deus encerra ciclos cansados e te empurra para o cumprimento da promessa. Aleluia, meu Deus. Que coisa gloriosa. Que coisa magnífica. Que coisa majestosa é a gente saber que Deus está no controle. Por isso, quando eu venho falando, e se não acontecer? Se não acontecer, amém, a vontade dele. Porque eu sirvo a ele, faço a vontade dele e sei em quem tenho crido. Então, nós vamos orar agora. Eu vou declarar bênção sobre você. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Qual é o ambiente que você está vivendo? Jacó viveu num ambiente tóxico, mas o que definiu Jacó não foi a decisão de Labão, era o decreto que havia já no céu. Podem fazer qualquer tipo de decreto aqui para você na terra. Nada nessa terra vai te definir se já tem um decreto divino sobre você. É como um rapaz falou para mim, bispo, estão falando mal de mim. É muita inveja. Eu falei, quem está falando mal de você, rapaz? Ele disse, eu perguntei para ele, fulano, beltrano e ciclano. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto essas pessoas estão falando mal de você aqui, lá no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está falando do teu nome, rapaz. Seu nome está sendo comentado lá no terceiro céu, no trono. Agora, você vai viver a fé? O que temer se as pessoas estão falando mal de você? Não se preocupe com fulano, com beltrano, com ciclano. Entenda que no céu está tendo comentário sobre o seu nome. Se Deus está falando de você, o teu nome está sendo anunciado lá em cima, acabou, não importa o que falo aqui. Você não precisa da justificação e da aprovação de ninguém aqui da terra. Você precisa, Abraão foi justificado. Pela fé somos justificados em Cristo Jesus. Paulo falou isso, Romanos capítulo 5, versículo 1. Se você tem a justificação do alto, então tome posse. Vamos falar com Deus agora. Tocou o sino, deixou seu like, compartilhou? Se inscreveu aqui no nosso canal? Vamos compartilhar. Pega essa live de hoje, compartilha com o máximo de pessoas que você pode, porque vai libertar pessoas. Como Paulo disse lá em Efésios 4:8, Deus levou cativo o cativeiro e deu dons espirituais aos homens. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, mais uma noite poderosa de bênção, de unção,
Que essa live chegue hoje nos 4 cantos dessa terra. Quem está aqui conosco hoje no programa Nação em Poder, o Senhor está em movimento, meu Pai. E eu profetizo aceleração do céu, outra dimensão, entre em outra estação. Para que aconteça essa transição, você precisa entender a mão de Deus que está agindo. Seja curado, seja liberto, seja livre, seja abençoado. Deus agora tem milagres indo em direção ao seu caminho. Deus está trabalhando nos bastidores para te honrar e mudar o cenário seu depois à vista de todos. A promoção primeiro de Deus não vem no mundo físico. Você quer ser promovido na empresa, na igreja, você quer ser promovido diante dos homens, não vai acontecer enquanto não houver promoção no mundo espiritual. Primeiro tem que ser no mundo espiritual. Jacó foi promovido lá em Betel, no meio do deserto. José foi promovido quando estava lá na prisão, quando estava lá de escravo, ninguém estava vendo. Davi foi promovido quando matou o leão e o urso e não foi aplaudido por ninguém, porque estava só ele, os anjos de Deus e as ovelhas. Mas quando apareceu o cenário de Golias, ali chegou a hora de Deus mostrar que era com ele e o Deus que ele servia e quem era o verdadeiro Deus. Primeiro já tinha sido promovido no mundo espiritual. Moisés foi promovido lá no mundo espiritual. Quando estava lá no Sinai, ninguém sabia, mas o Deus que diz eu sou estava com ele. Abraão foi promovido quando a voz veio, para depois se tornar nação. Eu te chamei, te abençoei, te multipliquei. Quando lá ele pegou Isaac e levou por fé, por obediência, crendo que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Jesus, o próprio Filho, foi promovido, não curando, libertando, mas quando orava, quando buscava, quando depois do batismo, quando foi para o deserto, quando esperou o processo. Entenda sobre isso. Entenda sobre isso. A prisão de José, a perseguição dos irmãos, aquilo ali era processo. Mas também, quando ele chegou lá na casa de Potifar, ali começou o propósito. Ali começou o propósito de Deus. Ali, depois na cadeia, foi propósito, para depois também ele ser, para receber a promessa, quando ele virou governador. Jesus, quando foi perseguido, quando foi chicoteado, ali era processo. Na cruz era propósito. E ressurreição era promessa se cumprindo. Eu profetizo isso, entendo o que é processo, o que é propósito, o que é promessa. Em nome de Jesus, seja curado, liberto e abençoado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pegou essa aí, anotou essa aí agora? Que coisa, olha o que o Espírito Santo falou agora. Sobre José, sobre Jesus. Processo, propósito e promessa. Pegou a visão? Gente, Deus abençoe. O Pix da igreja está aí. Se você quiser plantar sua semente, eu sou grato a todas as pessoas que estão conosco nessa visão, nesse entendimento. E nós vamos para todos os cantos desse mundo. Deus está soprando. Que Deus enche o teu coração do Espírito. Você que tem sido fiel, Deus enche a tua alma. E eu estou orando por todos, tá bom? Na descrição do vídeo aí tem o número do meu WhatsApp, tem aí também o número do grupo de oração. A gente ora meio-dia e meia-noite, vamos de fé em fé. É só você clicar e acessar aí, tá bom? Amanhã eu estou de volta. Preste atenção. Domingo agora, espero que você esteja conosco, hein? Porque esse domingo é especial. Eu espero que você esteja conosco em Belo Horizonte, Avenida Augusto de Lima, 1860, no Barro Preto. Deus abençoe.